dia, irmãos, graça e paz, espero que vocês estejam bem. Vamos esperando que os outros irmãos possam entrar também, esperar um tempinho. E vai pegando seu café, né? Vamos nos acomodar nessa manhã, mais um dia que Deus nos deu, né? E gostaria de lembrar os irmãos também que toda segunda e quarta-feira, né, temos devocional, né, às 7 da manhã, e que esse vídeo aqui vai ficar salvo no canal. Então vai ter a possibilidade de assistir novamente, né, caso queira. E que também, né, se Deus colocou no seu coração, você pode curtir o vídeo, pode compartilhar, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Se Deus tocou no seu coração, se essa palavra falou com você. Então, só esperar mais um tempinho. Os irmãos que estão entrando, né, sejam bem-vindos. E que a gente possa ter mais um tempo agora, durante essa manhã com Deus. Mais uma palavra que Deus coloca no nosso coração para que a gente possa ter um conhecimento maior sobre quem Ele é e sobre todo o amor dele, né, por cada um de nós. E eu gostaria de fazer aqui uma breve oração para que a gente possa começar esse devocional. Então, pedir para que vocês me acompanhem. Senhor Jesus, Pai, nessa manhã eu gostaria realmente de colocar aos Teus pés, Pai, esse momento que vamos ter, que venha ser realmente um momento de aprendizado, Pai. Que a gente possa cada vez mais ter momentos assim com o Senhor, que isso venha a ser um desejo do nosso coração, que cada vez mais a gente possa realmente, Pai, ter esse anseio de ter momentos com o Senhor, por mais que sejam curtos, mas que venham ser momentos verdadeiros em que nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. Que a gente realmente busca, Pai, entender mais sobre o Senhor e saber realmente, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui conosco, Pai, em todos os momentos, Deus. Nesse momento, Senhor Jesus, eu coloco essa palavra em Tuas mãos, o Senhor colocou ela em meu coração. E, Pai, que não seja eu falando aqui, mas que o Seu Espírito Santo venha me usar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego esse momento a Ti e que venha ser tudo para a honra e glória do Seu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. E, irmãos, eu vou começar a palavra em Isaías 53. É um texto muito conhecido e, particularmente, é um texto que fala muito ao meu coração. A gente está numa época de Natal, na época que estou gravando, né? Hoje é dia 25 e realmente algo que Deus falou muito ao meu coração é como muitas vezes em momentos festivos como o Natal, como a Santa Ceia, nós lembramos muito de Jesus e de tudo que Ele fez por nós, porque o melhor de Deus que já veio a esse mundo é Jesus Cristo. Nada melhor pode acontecer em nossas vidas, senão um sacrifício que já foi nos dado. E esse texto particularmente fala muito comigo. E eu vou começar lendo aqui, né? Isaías 53:1 fala: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade,
e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repetirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu paro para ler esse texto, essa passagem, esse capítulo, e algo que vem muito ao meu coração é como Deus é tão grande, tão poderoso, e mesmo assim Ele enviou seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer por nós. Imagine, não sei os irmãos, mas muitos acredito que tenham tido filho, ou pelo menos contato com alguma criança. E a perfeição, né, da criança, a palma das mãos, algo que muitos pais admiram. Se você parar para pensar, Jesus, quando ele nasceu, né, o propósito de sua vinda era justamente a sua ida, era justamente a morte. Aqui, Isaías 53, ele vai falar exatamente sobre isso. Foi escrito antes de Jesus e é algo que é uma profecia, né, do que aconteceria. De que um bebê nascido em um ambiente completamente simples, o próprio Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem, veio à Terra. E como um bebê, com as mãos que provavelmente Maria olhou, né, com todos os seus detalhes, José também, no futuro seriam passados pregos grandes. Eu paro para pensar isso e realmente não tem como não se constranger com o tamanho do amor que nos foi dado. O próprio amor veio ao mundo e se entregou por cada um de nós. Ele era completamente desprezado, como fala o versículo 3, e o mais rejeitado, algo que era uma punição naquela época. Aquelas pessoas que eram rejeitadas, elas normalmente tinham alguma enfermidade ou algo que as pessoas não gostariam de estar por perto. Então elas rejeitavam esses indivíduos e desprezavam esses. Era um homem de dores que sabia o que é padecer. E vai falar mais à frente, né, aqui em Isaías, que muitos acreditavam que Deus tinha o abandonado, né? Na verdade, ele veio para salvar cada um de nós. Eu leio esse capítulo e isso me leva a outra passagem, que está lá em Marcos 15, do 16 ao 20. Eu vou abrir aqui, irmãos. Um pouquinho antes. Aqui. E justamente em Isaías 53 que vai falar sobre essa profecia, vai ser essa profecia de que um menino nasceria, né? E que ele seria morto para que nós fôssemos sarados através de suas feridas. O bebê Jesus que nós comemoramos agora, que nasceu, mais para frente ele seria morto por cada um de nós. E aqui, o capítulo 15, versículo 16, fala: Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Mais para frente, no versículo 29, vai falar: Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva a si mesmo, descendo da cruz. Mais para frente, então, vai falar que chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. Às 3 horas da tarde, e às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer:
Deus meu, por que me desamparaste? Como que nós verdadeiramente vemos o sacrifício de Jesus no nosso dia a dia? Como eu disse no início, em momentos festivos, como o Natal, a Santa Ceia, nós olhamos para o sacrifício de Jesus e é algo que realmente nos comove, nos toca. Mas e no nosso dia a dia? Será que nós vivemos realmente olhando para a cruz? Será que nós verdadeiramente vivemos olhando para Cristo? A cada dia nós agradecemos pela salvação que nos foi concedida através da graça, porque nós não merecíamos nada que nos foi dado. E aqui Jesus ele passa por uma humilhação que é indescritível. A Bíblia ela descreve, mas realmente lendo e parando para pensar é algo que mexe muito comigo. Porque Jesus ele passou por tudo isso sem abrir a boca, sem fazer uma reclamação. Jesus ele foi o único dos 3 que foram crucificados e que a Bíblia acaba relatando que não conseguiu completar o caminho inteiro de levar a cruz sozinho. De tanta humilhação, do tanto que ele apanhou e do tanto que ele sofreu. E como que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Isso é algo que realmente ficou muito no meu coração. Como que nós estamos vivendo? Quais são as nossas atitudes? Será que as nossas atitudes condizem com aquilo que muitas vezes nós paramos para pensar, paramos para refletir em datas que nos remetem ao sacrifício de Cristo? Porque lá em Lucas 9, 23, vai falar: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns do que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então, irmãos, utilizando de Isaías 53, de Marcos 15 e também de Lucas 9, um menino nos foi dado. Isso foi algo que me mexeu muito comigo agora. Estamos numa época de Natal e Deus colocou isso no meu coração. Um menino nasceu, Jesus Cristo veio ao mundo. O Deus que tudo poderia fazer decidiu dar sua vida por nós. Ele veio ao mundo 100% sentindo aquilo que nós sentimos, passando pelas adversidades que nós passamos, pelas dificuldades, por tudo. Ele foi crucificado, ele foi entregue, em nenhum momento reclamou, ele foi completamente humilhado. Eu tenho certeza que se Jesus tivesse que passar por tudo de novo, para morrer só se fosse por você que está ouvindo essa palavra, ele faria. E muitas vezes nós, ao invés de tomarmos a cruz cada dia, dia após dia, nós viramos as costas. Nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós sabemos tudo que ele fez por nós e essa graça que nos foi dada. E mesmo assim nós agimos segundo a nossa própria vontade. Ao invés de tomarmos a cruz, nós a rejeitamos. Nós vivemos segundo as nossas vontades, segundo as nossas intenções. Nós temos vergonha muitas vezes de falar sobre Cristo para familiares nossos que não conhecem, para nossos amigos, no nosso trabalho. Talvez muitas pessoas não saibam que nós somos cristãos. Mas em nenhum momento Jesus hesitou em passar aquilo que ele passou. Em nenhum momento Jesus abriu a boca para reclamar da situação em que ele se encontrava. E inclusive, como está aqui na tela, no versículo 34, Jesus exclama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus perdeu a presença de Deus.
Naquele momento, ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, como foi dito em Isaías 53, para que então nós pudéssemos receber a salvação. Jesus, o homem mais justo que passou sobre essa terra, mais puro, mais santo, perdeu a presença do Pai por causa de cada um de nós e de tudo aquilo que nós fazemos e fizemos. Então que a gente realmente possa viver dia após dia, como fala em Lucas 9, que a gente possa olhar para Cristo, para o sacrifício, tomar a cruz e segui-lo. Porque não adianta nada a gente ter ambição, a gente querer ganhar o mundo inteiro, se a gente não estiver em Cristo. Então, irmãos, que a gente realmente possa viver dia após dia, segundo a vontade dele, e não segundo a nossa. Esses momentos festivos nos remetem, ao sacrifício de Jesus, mas que isso venha permanecer em nossos corações todos os dias. Todos os dias que a gente possa verdadeiramente saber o preço que foi pago naquela cruz, o sangue derramado por cada um de nós. Amém? Eu gostaria aqui de fazer mais uma oração para encerrar. Espero que essa palavra realmente tenha falado com vocês assim como falou comigo. E vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai. Obrigado por enviar o seu único filho, Pai, para morrer por cada um de nós. Aquele bebê que nasceu de forma simples, Pai, mas que trouxe para nós, cada um de nós, aquilo que a gente não merecia, que era a salvação, Deus. Que o Senhor possa abençoar, Deus, cada um dos irmãos que estão ouvindo essa palavra. E que, Senhor Jesus, a gente possa realmente olhar para o seu sacrifício e entender, Pai, que o Senhor morreu por cada um de nós, que o Senhor derramou o seu sangue e que a gente viva dia após dia por isso, Pai. Dia após dia, Pai, tomando a cruz e seguindo a Ti, escolhendo por Ti todos os dias, sabendo de tudo que foi feito, Pai, e do seu amor por nós, Pai. Senhor Jesus, eu entrego em Tuas mãos, Pai, a vida desses irmãos que estão escutando a palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um. E, Senhor Jesus, o Senhor sabe do mais íntimo deles. O Senhor sabe aquilo que está no coração deles, Pai. Que eles venham perceber, Pai, que o Senhor está do lado deles em todos os momentos, Pai. O Senhor entregou a sua vida por cada um deles. Senhor Jesus, que a gente possa realmente cada vez mais entender, Pai, o quão maravilhoso o Senhor é para nós. E que cada vez mais a nossa vida venha a ser de servir, Pai. Que esse venha a ser o maior propósito, aquilo que grita em nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar o restante do dia desses irmãos. E que cada vez mais em nosso coração tenha um anseio por Te seguir. Essa é a minha oração. E é isso que eu peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, espero que vocês tenham um ótimo dia. Aqueles que entraram no meio da palavra, gostaria de lembrar que toda segunda e quarta-feira, existem esses devocionais às 7 horas da manhã. E que esse vídeo vai ficar aqui salvo no canal. Então, se você gostaria de escutar de novo, ou se você não conseguiu escutar desde o início, ele vai ficar salvo aqui e os irmãos vão poder escutar depois. E também gostaria de pedir que, se Deus tocou no seu coração, você possa compartilhar e curtir esse vídeo. E realmente agradecer a presença de todos aqui, nesse tempinho de manhã. Os irmãos tenham um ótimo dia, que venha a ser realmente um dia cheio da presença de Deus na vida de cada um. Amém, irmãos? É isso. Fiquem com Deus e é uma alegria aqui poder dar um pouquinho da palavra de Deus, compartilhar esse momento com vocês. Deus abençoe.